O jornalista Glenn Greenwald afirmou pelas redes sociais que teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens trocadas por assessores diretos do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. O jornalista apresentou uma primeira reportagem assinada em conjunto com Fábio Serapião, afirmando que haverá uma série de matérias produzidas com base em conversas entre assessores mais próximos de Moraes, incluindo áudios, textos e documentos, documentando o que realmente aconteceu dentro do STF e do TSE em alguns de seus atos mais polêmicos. Na primeira matéria, os jornalistas mostram diálogos entre integrantes da equipe de Moraes que mostram que o ministro ordenava a produção de supostos relatórios para justificar as ações que gostaria de tomar contra seus adversários políticos. Não apenas os relatórios eram produzidos a pedido do ministro, mas havia ainda um esforço para falsificar a origem dos pedidos, atribuindo-os a supostas denúncias, o suposto trabalho dos órgãos do Tribunal Superior Eleitoral, que criavam as justificativas para a imposição de medidas ilegais contra os alvos do ministro. Há ainda uma aberta promiscuidade entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, misturando inquéritos ao bel prazer do ministro. Em um trecho da matéria, os jornalistas afirmam: o conjunto de diálogos mostra ao menos 2 dezenas de casos em que o gabinete de Moraes no STF solicita de maneira extraoficial a produção de relatórios pelo TSE. Ao menos parte desses documentos foi usada pelo ministro para embasar medidas criminais contra bolsonaristas, como o cancelamento de passaportes, bloqueio de redes sociais e intimações para depoimento à Polícia Federal. As mensagens revelam ainda a atuação pessoal do ministro, exigindo que sejam produzidos documentos que justifiquem sua perseguição. Em um trecho, a matéria cita: em alguns momentos das conversas, assessores relataram irritação de Moraes com a demora no atendimento às suas ordens. Vocês querem que eu faça o laudo? Consta em uma das reproduções de falas do ministro. Ele cismou. Quando ele cisma é uma tragédia, comentou um dos assessores. Ele tá bravo agora, disse outro. Ao descrever ações do ministro contra o jornalista Rodrigo Constantino, o artigo descreve o modus operandi da equipe com a simulação de pedidos para a atuação do órgão do TSE, correção dos relatórios para incluir elementos que o ministro considerava prejudiciais ao alvo e utilização do relatório em inquérito ilegal em outro tribunal. Dias depois dessa conversa, em 1º de janeiro de 2023, Ayrton Vieira manda para Talhaferro cópia de 2 decisões sigilosas de Moraes tomadas dentro do inquérito das fake news, produzidas com base no relatório enviado de maneira supostamente espontânea. Trata-se de um ofício encaminhado pela Assessoria Especial de Desinformação, Núcleo de Inteligência do Tribunal Superior Eleitoral, diz o início da decisão, sem citar que o material havia sido encomendado em seu nome pelo auxiliar em uma conversa via WhatsApp. A matéria descreve: naquele dia, às 22h49, Ayrton Vieira mandou print de uma conversa com Moraes em um grupo do WhatsApp chamado Inquéritos. A mensagem mostra o ministro enviando postagens de Constantino, uma delas questionando o fato de o partido de Bolsonaro, o PL, não ter feito um questionamento ao TSE. Não fica claro sobre qual tema. Peça para o Eduardo analisar as mensagens desse Constantino para vermos se dá para bloquear e prever multa, diz a mensagem de Moraes, cujos prints foram enviados a Eduardo Talhaferro. Já recebi e está para ser derrubada, responde o assessor do TSE em 2 mensagens. Após pedir para Talhaferro produzir um relatório como de praxe, Ayrton Vieira e o assessor do TSE discutem sobre se as decisões seriam pelo STF ou pelo TSE.
Em um primeiro momento, Ayrton Vieira diz que o bloqueio seria dado pelo TSE e a multa pelo STF. Em poucos minutos, no entanto, ele informa que tudo será pelo STF e pede para Talhaferro caprichar. Eduardo, bloqueio e multa pelo STF. Rodrigo Constantino. Capricho no relatório, por favor. Risadas. Aí, com ofício via e-mail. Obrigado, afirma. Já na madrugada do dia 23, às 1h06, Talhaferro envia o relatório atribuindo as informações recebidas de parceiros do setor de combate à desinformação. Através do nosso sistema de alertas e monitoramentos realizados por parceiros deste tribunal, recebemos informações de frequentes postagens realizadas pelo perfil R. Constantino, esse em uso na plataforma Twitter, no qual informam existir diversas postagens ofensivas contra as instituições, Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral, diz o documento. As mensagens citadas mostram ainda a consciência do mau uso da instituição e a busca de meios para ocultar suas ações. Talhaferro, então, fala da sua apreensão com o modelo de envios de relatórios por meio do TSE a pedido de Ayrton Vieira. Temos que tomar cuidado com essas coisas saindo pelo TSE. É seu nome, diz ele. Em seguida, chega a sugerir um possível caminho para aliviar isso. Nem que crie um e-mail para enviar para nós uma denúncia. Da tribuna, o deputado Marcel Van Hatten anunciou: caiu a casa do Alexandre de Moraes. O deputado exigiu a instalação da CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE, lembrando que já denunciou os capangas do ministro Alexandre de Moraes. O deputado afirmou: Alexandre de Moraes vai pagar pelos seus crimes. Ao divulgar o vídeo, o deputado descreveu: escândalo. Finalmente revelado o modus operandi de um criminoso esquema de perseguição política cruel, liderado pelo ditador Alexandre de Moraes. Glenn Greenwald tem 6 gigabytes de conversas comprometedoras entre assessores do ministro. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, prisões em massa, confiscos, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. Há mais de 5 anos, o Senado Federal Brasileiro assiste a tudo isso e se omite. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses do trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, caiu a casa do Alexandre de Moraes e dessa vez definitivamente não há como, depois das revelações de Glenn Greenwald, que teve acesso a 6 gigabytes de conversas de assessores de Alexandre de Moraes, de juízes auxiliares, buscando investigar ilegalmente por iniciativa e pedido do próprio ministro Alexandre de Moraes, opositores a Lula, fica claro quão criminoso é este ditador de toga. Senhor presidente, deputado Arthur Lira, nós temos aqui a comissão de inquérito do abuso de autoridade, que agora tem mais do que nunca, e já teve muitos motivos, o motivo para ser instalado e o trabalho iniciar. É absurdo nós vermos as conversas que já se imaginava acontecia. Eu mesmo, algumas vezes aqui nessa tribuna, já simulei uma conversa entre assessores do ministro Alexandre de Moraes, delegados da Polícia Federal, capangas, esses deputados da Polícia Federal, a começar por Fábio Alvarez Shor, capanga do ministro Alexandre de Moraes, que faz as suas vontades, faz o que ele quer, mancha a imagem da Polícia Federal e da instituição, e agora nós vemos que também juízes, assessores, por iniciativa do próprio Alexandre de Moraes, que mandava mensagem à noite, deputado Daniel José, depois das 11 horas, porque não tinha plenário, períodos de dias que não estava trabalhando, dizem os assessores. Agora ele está com tempo de procurar na internet mensagens que desagradam a ele, e mandou bloquear com base em postagens em rede social que ele mesmo enviou por WhatsApp para assessores, mandou bloquear as contas bancárias do Rodrigo Constantino, do Paulo Figueiredo, mandou recolher os passaportes dos dois. Aliás, presidente, estive essa semana com Felipe Martins, que foi solto depois de 6 meses preso, e essa história ainda trarei à tribuna com muitos mais detalhes. 6 meses preso por supostamente ter chance de fuga, por ter ido com Bolsonaro aos Estados Unidos e nunca havia embarcado naquele avião presidencial. Sabe o que vai ser revelado? Aliás, já está sendo, mas com muito mais detalhes em breve, que pessoas dentro da própria Polícia Federal, em conluio com agentes internacionais nos aeroportos, na entrada nos Estados Unidos, forjaram a entrada de Felipe Martins, fizeram fraude. Alexandre de Moraes vai pagar pelos seus crimes, sem dúvida nenhuma. Ele sim, um ditador criminoso, que pagará por cada um dos seus crimes, que fez cruéis contra a oposição nesse país. Vergonhoso o que está sendo revelado pelo jornalista Glenn Greenwald, e quero ver quem vai criticar depois de tudo que elogiaram da Vaza Jato anterior.